Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando ao nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje nós vamos falar de um assunto que está em efervescência, hein? Leis trabalhistas, sobretudo agora as leis previdenciárias, a mudança, a aprovação do relatório pela comissão ontem em Brasília. A gente vai conversar aqui com o especialista, o advogado, doutor Tiago Schoff, que nos dá o maior prazer de estar aqui e vamos conversar com ele. Eu acertei em primeiro lugar seu sobrenome, doutor, tudo bem? Acertou. Acertei? Schoff? Schoff. Schoff. Então eu falei fechado, é Schoff. Depende da cidade, mas tá ótimo. E Schoff é descendência... Síria. Eu tenho descendência libanesa. Meu sobrenome, Iralá, ficou Iralá, porque o cara do cartório lá colocou Iralá, mas o nome correto era Khairallah. E ficou Iralá e tal. Isso lá no tempo dos meus avós. Quando eu era garoto, eles falavam o seguinte: é tudo igual, sírio, turco, libanês. E na verdade agora eu percebi que não é tudo igual, né? Tem muita coisa diferente, né? Sorte dos libaneses, né? Porque a Síria está sofrendo. Verdade, verdade. A Síria está passando por um momento, o Bashar al-Assad. Quantos anos está no poder essa família? Olha, eu lembro que no começo dos anos 2000, parece que ele assumiu uma Mas já vem, sucessão hereditária da família, exatamente. do pai dele. E é um problema sério, porque a gente mesmo não entende exatamente se o Assad é ou não é querido, porque tem parte da população que gosta, parte que não gosta. Tem parte que não gosta. É algo complicado pra gente que tá fora entender. Mas o problema é a guerra, né? Tem russos que gostam, tem americanos que não gostam, né? E assim a gente vai levando. Mas lamentável o que está acontecendo com o povo de lá, realmente uma coisa muito triste. Muito bem, doutor Tiago, graduado pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Campinas, a PUC, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, professor do curso de graduação da Faculdade de Direito da Unimep e do curso de pós-graduação da Metrocamp, palestrante em diversas universidades e instituições, autor de livros, portanto, escritor também. Enfim, e agora sendo entrevistado aqui no Visão Geral. Belo currículo, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito jovem ainda, isso é importante, né? Aliás, eu tenho dito sempre aqui, hoje dá gosto de ver a juventude brasileira, né? A gente tem aí rendido homenagem, tirado o chapéu, porque nós temos em vários segmentos, quase todos os segmentos, nós temos brilhantes mentes jovens, isso é muito importante. Suas palestras basicamente são voltadas para a área trabalhista e também previdenciária. Exato. E hoje, com essas mudanças nas leis da Previdência, acho que o assunto é mais efervescente, né? Com certeza. E ontem nós tivemos aí algumas mudanças. Muito embora ainda tudo vá passar pelo processo e tal, de aprovação. Aliás, uma pergunta: quando o presidente sancionar, isso já vale a partir do dia seguinte? Como é que funciona? Depende do projeto de lei. Existe no direito um conceito que a gente chama de vacatio legis, que é um período em que a lei está de férias, está dormindo quietinha e que ela não produz efeitos, né? Dependendo do vacatio legis de cada legislação, isso está nos últimos artigos da lei, ela vale imediatamente ou vale daqui a 45 dias, ou 60 dias, ou um ano. Geralmente nos códigos, por exemplo, o último CPC, né, que foi aprovado recentemente, o vacatio legis foi de um ano. A lei foi aprovada, sancionada e ficou um ano dormindo, né? A reforma trabalhista, por exemplo, eu estava dando uma olhadinha agora, o projeto que foi para o Senado, a vacatio legis é de 60 dias. Isso após, então, ser sancionada, ela tem 60 dias para entrar em vigor. Isso, dependendo de cada lei, tem um período para entrar em vigor, daí começa a valer. No caso da reforma previdenciária, é importante mencionar que ela, por natureza, ela é uma norma que mexe com gerações. Tá. Ela vai mexer com a minha filha, vai mexer com os meus netos. Sem dúvida. Então, tem dispositivos legais que vão produzir efeitos lá para 2030. Né? Por exemplo, ontem houve uma aprovação, salvo o melhor juízo, de uma regra de transição que vai demorar de 20 a 30 anos, que vai aumentando aos poucos. Tá. Né? E não existe um conceito no direito que nenhuma lei pode ser sancionada, ela não pode ter feito retroativo para prejudicar, só para beneficiar. Tem isso aí, não é uma lei? Não, isso aí é no direito penal, né? Eu não sou o melhor especialista em direito penal, mas funciona mais ou menos assim. Uma lei, ela geralmente vê para frente. Tá. Então,
quando eu faço uma lei, quando o governo produz uma lei, ela produz a lei para os atos futuros. No direito penal, existe uma exceção que é possível que a lei retroagir. Então, por exemplo, hoje é crime você fumar maconha. Né? Você portar maconha, uma droga, alguma coisa. E daí vem uma lei e diz que, olha, a maconha não é mais uma droga ilícita. Então, aquele pessoal que teve uma condenação pena, condenação no passado, ele pode ser atingido por uma lei que visou o futuro. Perfeito. Né? Então, a retroatividade ela serve mais para o direito penal. No direito comum, no direito civil, previdenciário, trabalhista, a regra a lei é projetada para frente. Muito bem. Bom, nós temos aqui algumas mudanças, né, para a gente analisar, conversar aqui, até para sentir a opinião do doutor Tiago a respeito do assunto. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte, como advogado do meio, nós estávamos e estamos realmente necessitando de uma mudança no sistema previdenciário? Olha, sim, te garanto que sim. Não sou, posso te garantir que eu não tenho partido político, não sou partidário de Lula, Dilma, Temer ou Fernando Henrique ou nenhum deles, mas posso te garantir que todos eles, todos que passaram naquele governo, afirmaram peremptoriamente que é necessário alterar a Previdência Social. E vou mais além. Por que é necessário alterar? A sociedade muda, né? Para você ter ideia, eu brincava, quando eu era mais novo, eu brincava que na minha família o pessoal chegava nos 60 e não passava. Né? Hoje, meu pai está com mais de 70. Eu costumo brincar em sala de aula, né? Eu tenho uma tia da minha esposa que recebeu um jabutizinho de presente, sabe aquele jabuti que vive 200 anos? E ela já é aposentada por muito tempo, ela virou para a pessoa que está dando presente e falou assim, eu não quero bichinho não, porque depois a gente pega amor, o bichinho morre. Então, as coisas mudaram hoje, né? As pessoas estão vivendo muito, né? É óbvio que em países mais desenvolvidos as pessoas vivem muito mais, né? Pega uma Inglaterra da vida, uma Alemanha, principalmente, tá chegando perto dos 90 daqui a pouco. Sem dúvida, sem dúvida. E o problema do Brasil é justamente esse. A gente também tem um padrão europeu em determinadas regiões, mas nós temos um padrão bem baixo em outras. Em outras regiões, é verdade. O país é um país continental, que a legislação é única. Então nós temos um problema sério nessa reforma trabalhista. Isso, você falou algo que eu realmente acho interessante, eu gostaria muito de que nós pudéssemos ter aqui no Brasil, devido ao tamanho territorial que nós temos, nós precisamos ter algumas divisões. O que é importante, de repente, para uma pessoa que mora no Sul, não é importante para quem mora no Norte e vice-versa. No Nordeste nós temos várias regiões, é muito grande o país. E não sei se infelizmente, para mim até infelizmente, a lei é uma só para todo mundo. E não deveria ser. Nos Estados Unidos a situação é diferente, são vários estados que têm leis específicas. A gente vive uma federação ao contrário, né? Em vários países do mundo eles cresceram com os estados fortes que se uniram. Sim. A gente cresceu unido tentando dividir. É mais ou menos isso. Bom, doutor, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente, já que inclusive o próprio doutor aqui admite a importância e a necessidade de uma reforma no sistema previdenciário. Olha, o que foi decidido ontem, por exemplo, hoje ainda sem estar sancionada a lei, é possível se aposentar sem a idade mínima, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, tá certo? Não. 15 anos seria o tempo mínimo? Posso? Pois não. Vamos focar nas duas aposentadorias principais que existem, então vamos esquecer o resto. Porque existe a aposentadoria por invalidez, não, especial. Tudo bem, as normais, tá. As duas principais é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, atualmente, a regra é, quem tem 65 anos e 15 anos de contribuição pode se aposentar por idade, que dá 180 contribuições. Quem tem... Homem. Homem. Tá. Homem. Mulher é 60, tá? Com 15 anos também. Quem tem 35 anos de contribuição ou 30 anos se mulher, pode se aposentar independentemente da idade. É a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é aquela aposentadoria que o Fernando Henrique, na década de 90, tentou passar
criando idades mínimas, que não conseguiu, e por isso ele criou aquele tal daquele fator previdenciário. Tá. Eu li errado aqui. A pessoa pode se aposentar sem idade mínima com 35 anos de contribuição. Exato. A produção colocou certo aqui, acontece que eu li errado. Bom, na proposta original do governo, 65 anos para homens e mulheres com 25 anos de contribuição. Como ficou com o novo texto no relatório do relator? 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem com 25 anos de contribuição. Então, no mínimo 10 anos a mais, tá certo? Sim. No mínimo 10 anos a mais. Como é que você vê essa mudança? Olha, a mudança é positiva, pelo primeiro motivo. A gente vive num sistema que se chama sistema de repartição. Como é que funciona? Ao contrário de alguns países, por exemplo, o Chile tem um sistema muito forte de capitalização. É uma previdência tipo poupança. Não, a gente vive um sistema de repartição em que tem um caixa comum. Tá. Esse caixa comum, você contribui, eu contribuo, todos contribuem. E aquele dinheiro não necessariamente volta para mim. Aquele dinheiro é utilizado para os fins da Seguridade Social, né? Que é a previdência, que é a assistência, que é a saúde. Então, a partir do momento em que você restringe para 15 anos, como é atualmente o financiamento da Seguridade, você restringe o caixa. E a população está envelhecendo, os custos estão aumentando e o caixa continua com a mesma entrada. Então, é necessário realmente que haja aí um aumento constante, pelo menos, ou proporcional, depende da época que a gente vai viver, mas lá no futuro certamente vai ter mais alteração, né? Ao aumento da contribuição. O doutor Tiago, corre aí na internet a todo momento, né, o nome de algumas empresas que estão devendo para a Previdência e tal, empresas extremamente famosas, né? Não seria o caso de a gente divulgar aqui, mas dá um montante absurdo. E há muitos comentários que vão na direção de que se essas empresas fossem cobradas e pagassem efetivamente o que devem, nós não teríamos um rombo como temos na Previdência. Isso é verdade? Olha, que a coisa é de bilhões. Eu costumo dizer que a informação a gente trata como a gente bem quer, né? Sim. Se você pegar o tamanho da dívida previdenciária no Brasil, ela equivale a praticamente um ano de contribuição, dizem as estatísticas. Só que a questão é o que é dívida previdenciária. Por exemplo, se eu passo um cheque para você, pré-datado, eu tenho uma dívida com você. Sim. Mas essa dívida não está vencida ainda. Você não pode me cobrar. Sim, pré-datado. Perfeito. Né? Se você entra com processo, um trabalhador entra com processo judicial contra uma empresa, essa empresa pode ser condenada, ela vai recorrer. Uma condenação trabalhista, por exemplo, gera contribuição social. Então eu posso falar, por exemplo, olha, o banco X ou a empresa Y tem 100 milhões de dívida trabalhista. Agora, quanto dessa dívida já pode ser cobrada? Quanto dessa dívida está em cobrança? Quanto está sendo discutido? Isso que eu perguntei. Enquanto está sendo discutido judicialmente, a dívida não está caracterizada. Ela pode estar até caracterizada. Como é que funciona o direito tributário, né? Existe o que nós chamamos de lançamento tributário, que é quando o governo fala, você me deve. Tá. A partir desse momento, o governo tem que tomar as providências para cobrar essa dívida. Então, provavelmente, essas dívidas devem estar lançadas, né? Você me deve, o governo fala. Só que daí eu tenho a oportunidade, por exemplo, o Tiago está devendo para a Previdência. O Tiago vai lá e fala assim, não, olha, eu não devo não, isso aqui que você lançou está errado. Então eu posso contestar. Tudo bem, isso aí é passível de recursos e todas essas coisas. Quando né? você fala, portanto, que tem 400 bilhões de dívidas previdenciárias, eu gostaria muito que quem falasse me importasse quanto dessa dívida não está sendo cobrado pelo governo. Porque daí nós estamos com um problema sério. Agora, e essas dívidas, doutor? Por exemplo, uma empresa que faz o pagamento, da folha de pagamento, dessa folha de pagamento tem um percentual que é o empregado que paga, outro percentual é o que ela paga. Exato. E não há uma cobrança, assim, se a gente ficar devendo um mês e meio, 2 meses, qualquer coisa, a gente fica devendo, vem cobrança a todo momento. O governo cobra essas empresas a todo instante? Não. Acho que é uma ilusão, né? A gente é cobrado mais do imposto de renda porque a gente declara, né? Imposto de renda. Então, quando você apresenta imposto de renda e a Receita Federal, salvo o melhor juízo, é um dos órgãos mais modernos do mundo de cobrança, né? E quando você apresenta imposto de renda, logo vem uma cartinha. Sim. Né? Agora, se você deixar de recolher uma previdência social, algo nesse sentido, não é tão imediato assim.
Tá? E o governo também não tem uma estrutura para fazer como essa deveria ter fiscalização. para fazer toda a fiscalização e cobrança. Entendi. Bom, deixa eu voltar aqui sobre as mudanças ocorridas ontem em Brasília. Se eu tiver errado aqui, você me corrige. Ó, hoje, sobre o benefício integral. A soma da idade do tempo de contribuição mais a idade da pessoa tem que totalizar 85 anos para a mulher, 95 anos para o homem. Respeitado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Isso é o que acontece hoje. Exato. Que é o 85, 95. E vai aumentar para 90, 100 com o tempo. Bom, com o tempo. A proposta do governo é a seguinte, antes da aprovação do relatório. 49 anos de contribuição para atingir 100% com valores estabelecidos por 51% das médias dos salários, mais 1% por ano de contribuição. Aliás, é uma redação aqui que só precisa ser advogado para entender, né? É complicado. Como que ficou, então, a mudança, segundo o relatório? Segundo o relator, 40 anos de contribuição para atingir 100%. O valor da aposentadoria corresponderá, portanto, a 70% do valor dos salários do trabalhador. Olha, gente, acrescidos de 1,5% para cada ano que superar 25 anos de contribuição, 2% para que passar dos 30 e 2,5% para que superar os 35. Os caras que autorizaram conseguiram entender isso aqui, doutor? Olha, você sabia que o dia que eles passaram essa norma, eles fecharam uma sala com todos os jornalistas e colocaram 1 ou 2 professores de... Só pode ser de matemática, né, para demonstrar essa fórmula. Você sabe que é interessante? Que eu costumo dizer para meus alunos de previdenciário que o melhor professor que eles têm é o site do INSS. Porque o site do INSS foi feito para o trabalhador. E ele é muito simples. Quando eu vi essa legislação, quando eu vi as regras que eles criaram, eu falei, nossa, isso vai complicar. Isso vai trazer uma complicação grande para os trabalhadores. Né? A ideia aí, em suma, óbvio que tem um cálculo matemático, mas a ideia, em suma, é que o trabalhador tem um tempo mínimo de contribuição para alcançar o valor integral da aposentadoria. Que passou para ser 40 anos, que não passou, é mais 49. Exato, segundo o relator. 40 anos. Tá? E daí, por exemplo, como a regra anterior estava, você começaria a trabalhar aos 15 para conseguir aposentar aos 65 com o salário integral. Né? Então vai ser, eles para diminuir 9 anos para tentar você alcançar o salário integral. Agora, teve uma mudança, porque hoje a nossa aposentadoria é feita com o que nós chamamos de salário de contribuição. Você pega 80% do seu que você recebeu mês a mês, né, dos maiores salários, faz uma média. Né? Com a alteração legislativa, eles querem passar para 100% do salário de contribuição, 100% da sua média de vida. E você sabe, você começa a vida ganhando menos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E você... Atualmente no Brasil você termina ganhando menos também. Né? mas verdade. Então, isso é uma coisa interessante. A gente vai receber 80% dos maiores salários. Não, hoje é assim. Tá. Hoje é assim. A ideia da proposta é tirar esses 20%, incluir os 20% dos salários menores na média. Na média. Isso vai acabar diminuindo, obviamente, o valor final da aposentadoria. Bom, daqui a pouco a gente fala de lei trabalhista, que eu sei que você gosta muito, é uma praia que você tá nadando mais, inclusive. Mas vamos aqui, é importante a gente saber isso aqui, sobre regra de transição. Proposta original do governo. A partir de 45 anos para a mulher e 50 anos para o homem, com 50% de pedágio sobre o que faltar para cumprir os 35 anos de contribuição. Homens, 30 anos, 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para a mulher. Como ficou? A idade mínima começará em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, sendo elevada em 1 ano a cada 2 anos. Haverá um pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir 35 homens e 30 mulheres. Explica pra gente como é que é isso. É complicado. É complicado. Por exemplo, hoje, você não tem idade mínima hoje. Tá? Vamos supor que faltem aí 10 anos para você se aposentar. Tá? Muito bem. Você vai ter um pedágio que é 30% a mais sobre esses 10 anos. Então você vai pagar 13 anos de contribuição. Então, por exemplo, olha, eu trabalhei durante 20 anos da minha vida, daí eu penso assim, então daqui 25 anos, né? Daqui 10 anos eu me aposento. Pô, 10 anos. Passou a lei, 10 anos me aposento, pedágio.
10 mais 3. Então eu vou aposentar com 38. 38 anos. 38 anos, no mínimo de contribuição social, né? Mais as idades mínimas, né? Daí vai ter que verificar qual que é a sua idade hoje e o aumento proporcional conforme o tempo. Então, lá em 2030, por exemplo, provavelmente a gente chegue na idade limite, que é os 65 anos, né, que eles querem. Que daí também vai continuar aumentando. E doutor, isso vai resolver? Vai acabar o déficit da Previdência? Não é que vai acabar o déficit. Existe a Constituição nossa, ela determina que o governo ele seja muito... que ele tenha uma auditoria muito forte nas contas da Previdência, porque ela precisa prever o futuro, né? O que chama-se cálculo atuarial. E quando você começa a prever o futuro, tem uma curva, a partir de 2020, em que transforma o Brasil num país que vai ser um país que a idade sobe muito rápido. Hoje nós somos um país jovem, né, que estamos saindo do limite do país jovem para se tornar um país antigo. Vai começar Existe, a inverter, né? quando eu desenho na lousa para os alunos, tem uma pirâmide assim que você faz, né? Então aqui estão os mais velhos na pirâmide a parte de cima e os mais novos. Essa pirâmide está ficando assim, né? Então ela está. Daqui a pouco ela se inverte. Daqui a pouco ela se inverte. Ela vai ficar assim, né? Existem países na Europa que se inverteram, né? Sim. E que eles fazem as políticas de natalidade. Agora, a pergunta aqui que me ocorre é que é a seguinte. Vamos pegar... Nós tivemos o Lula aí, dois mandatos, nós tivemos a Dilma um mandato e mais um pedaço. Aí nós tivemos o Fernando Henrique também com 2 mandatos. Por que eles não pensaram nisso lá atrás, em reformar a Previdência? Ou falaram? Pensaram. Mas não tiveram o quê? O Temer está aí 2 meses de força de expressão do governo. Não, mas primeiro que o Temer... Vamos colocar assim, existem 2 momentos históricos no Brasil que a gente fez uma revolução nesse país. E os 2 momentos históricos vieram com o PMDB, por incrível que pareça. O pessoal critica muito o PMDB, né? Mas o PMDB teve o Itamar Franco, que foi derivado do impeachment, e teve o Michel Temer, que também é derivado do impeachment. Ambos, em tese, não pensavam na reeleição. Cruzado, né? Veio o Plano Real, perdão? Veio o Plano Real. Plano Real. Né? O Itamar Franco revolucionou o Brasil com o Plano Real. Tudo bem, teve origem junto ao Fernando Henrique, mas acho que talvez o Fernando Henrique tenha sido até o impulso para a futura candidatura, de repente. Pode ser, mas quem proporcionou aquilo foi o Itamar. Sim. Né? E por incrível que pareça, o Temer, ele está colocando o dedo numa ferida, né? É que é muito difícil hoje no Brasil. Hoje o Brasil está um pouco complicado de você criticar algumas coisas ou falar algumas coisas, né? Se você fala que é a favor do aborto ou contra o aborto, todo mundo vai criticar você. Se você fala que é a favor da Previdência ou contra a Previdência, todo mundo vai criticar, né? Eu tenho vários amigos que são advogados trabalhistas, juízes, procuradores, e o posicionamento da maioria é contrário à Previdência. Meu irmão faz parte do governo, minha esposa, meu outro irmão. Então, assim, eu tenho Você tem referência também, uma né? referência em que eu sou mais ou menos a ovelha negra. A ovelha negra da família. Da família, porque é necessário. Volto a dizer, talvez fosse mais necessário a discussão. Faltou um pouco de discussão. Mas eu pergunto também, volto a pergunta para o apresentador, é possível discussão nesse país atual? Pois é. É complicado. Hoje é complicado. Aliás, hoje com rede social é uma coisa seríssima também, né? Uma coisa impressionante. Tanta coisa que fica viralizada na internet e muitas coisas você acredita e não é absolutamente nada daquilo. Outras você deixa porque já tem tanta coisa que você não acredita, você acha que aquele também tem que acreditar e aquilo lá é uma realidade. Enfim, muito complicado. Meus amigos, estou conversando aqui com o Dr. Tiago Schoff e falando sobre essas mudanças oficializadas. O que acontece no Brasil é que a terceirização nunca foi regulamentada, né? Nunca teve lei sobre terceirização no Brasil. E até porque o nosso poder legislativo ele é omisso em vários pontos. Até hoje na Constituição Federal existem várias lacunas. E o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula para regulamentar a terceirização, né? E disse o seguinte: olha, as empresas, isso estou colocando antes da legislação, até porque a legislação ela é genérica e não alterou. Nós vamos entrar nesse mérito, mas diz o seguinte: as empresas elas só podem terceirizar o que nós chamamos de atividade meio, nunca atividade fim. Fim não mais. Né? Então, se eu abro uma escolinha, eu não posso terceirizar os professores, mas posso terceirizar a limpeza. Né? Daí veio essa legislação que, em tese, permitiu de forma genérica a terceirização. Ele suplantou, então,
portanto, o entendimento do TST. O que acontece no Brasil hoje da terceirização? Existem sindicatos, que são os sindicatos dos trabalhadores, existe um sindicato que é o sindicato das empresas, dos trabalhadores terceirizados, né? No Brasil é um pouco complicado trabalhar isso, mas no Brasil a gente separa os sindicatos por categoria e categoria diferenciada, que a gente chama, né? Então médico, advogado, engenheiro tem seus advogados, tem seus sindicatos, e os demais trabalhadores eles têm um sindicato conforme a atividade preponderante da empresa. Então, se eu trabalho numa metalúrgica, eu vou ter o sindicato dos porteiros e o sindicato dos metalúrgicos. Tá. Mas tanto os porteiros como os metalúrgicos são enquadrados no sindicato dos metalúrgicos, porque a atividade preponderante da empresa é metalurgia. Então ela puxa, a atividade principal puxa todos os trabalhadores, só não puxa esses que são categoria diferenciada, são advogados e tal. Muito bem. Acontece que quando você contrata um trabalhador terceirizado, esse trabalhador ele não entra nem nos sindicatos porteiros, nem nos sindicatos metalúrgicos, ele entra para o sindicato dos trabalhadores terceirizados. E daí, esses dias eu fiz um cálculo, né? Hoje em dia, uma diferença, eu peguei 2 tipos de trabalhadores, coloquei um atendente no comércio, um atendente geral, um atendente específico que vai ganhar 1.400, um terceirizado ganha 1.100. Então existe uma diferença de 300, 400 reais. Dá um pouco de dó ver a discussão no Congresso, porque tem alguns deputados que falam assim, os trabalhadores terceirizados agora vão ter direitos, vão ser empregados, vão ter o fundo de garantia garantido. É uma mentira, né? Por quê? Porque nunca ninguém tirou os direitos básicos dos trabalhadores, sejam diretos, que chamam de orgânicos, ou sejam terceirizados. Nunca. Sim. O que acontece é que o enquadramento sindical desses trabalhadores é diferente. Mas a grosso modo, você é favorável? Eu sou favorável à terceirização porque é um caminho sem fim. Eu acho que seria um caminho inevitável. Inevitável. É porque o direito ele não consegue trabalhar com a economia. A economia é muito mais forte que o direito. O direito você não consegue regulamentar algo que tem origem extremamente financeira, né? Agora, o que eu sou favorável é que não haja uma discriminação dos trabalhadores terceirizados. Hoje, você entra numa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo de portaria. Você entra numa portaria de um prédio, existe o porteiro contratado diretamente e o porteiro terceirizado. Tá. Né? O porteiro contratado diretamente ganha um valor, o porteiro terceirizado ganha outro, mais baixo. Então isso acontece nas empresas. Tem empresas que os trabalhadores não podem passar pelo corredor, tem que passar por fora, porque são terceirizados. Então existe uma discriminação muito grande. Bom, isso aí também, lógico, eu também sou contra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, já que agora é permitido até a atividade fim da empresa ser terceirizada. Então, vamos supor, você tem aí uma empresa, digamos, uma empresa de comunicação. Aí você tem o radialista, ele tem que ser, teoricamente, atividade fim, se for uma emissora de rádio, por exemplo. Mas o radialista, ele não é terceirizado, ele é PJ. É a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. O pessoal está confundindo bastante isso. A tal da pejotização é uma fraude. Tá? Vamos deixar claro aqui. A terceirização ela foi aprovada, mas ela não revogou as regras da CLT. Então, vamos criar uma empresa fictícia aqui. Eu vou fazer uma rádio e eu vou ser jornalista da rádio. Eu vou me subordinar a quem? É isso que é importante. Então, eu vou me subordinar ao diretor, ao dono, ao presidente da emissora. Ótimo. Se eu tenho uma subordinação, eu tenho um vínculo de emprego. Entendi. Bom, direto com a emissora. Tá. Direto com a... Agora, mas de qualquer forma, a terceirização está aí. Já está aprovada? Está sancionada? Tá. Está sancionada. Tá, mas não está em vigor ainda. É isso aí, tem aquela, como é que chama o termo? Vacatio legis. Vacatio legis, é isso? E isso vai entrar quando? Deve entrar agora, daqui aos próximos dias. Vai minimizar, porque outro dia eu vi, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Isso vai minimizar o desemprego? Olha, salvo o melhor juízo, quando eu aprendi direito e economia um pouco na faculdade, o professor dizia que não é a lei que produz empregos, é a economia. Né? Então, você pode fazer a lei que você quiser. Ela pode até minimizar, dos 14 virar 13, mas não é a legislação que vai produzir emprego. O que vai produzir emprego é a economia voltar a ser ativa novamente. Pode ser que a lei ajude, que a economia volte a ser ativa, mas não é a lei. Não acredito que a lei da terceirização produza empregos. Eu acredito que a lei da terceirização trouxe uma confusão, né?
grande para a seara do direito do trabalho, porque ela simplesmente generalizou a hipótese de terceirização, sem criar regras que precisam ser criadas. Bom, doutor, vamos voltar então aqui nas mudanças ontem, né, da Previdência. Vamos falar aqui dos professores. Como que é hoje? Professores públicos, os requisitos são 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição para o homem e 50 anos de idade para a mulher, com 25 anos de contribuição. Proposta do governo: idade mínima de 65 anos, com 25 anos de contribuição. Aqui seria homem e mulher, 65? No 65... Acho que deve ser isso aí. Agora, como que ficou depois da mudança lá do relator? Idade mínima fixada em 60 anos, com 25 anos de contribuição. Era o que reivindicavam os professores? Não. Os professores reivindicavam mais, né? Porque, em tese, essa aposentadoria especial são dos professores do ensino fundamental, né? Que é uma aposentadoria específica porque é muito cansativo dar aula para criança, segundo o que dizem. Eu vivo, inclusive, numa família de professores, né? Eu sei disso porque meus pais são professores e eu acompanhei isso de perto. Mas, hoje em dia, não tem como você escapar de uma regra em que vai atingir todos. Essa regra, para você ter ideia, está atingindo o político, né? Os políticos, eles vão ser atingidos diretamente e tal, por a Previdência Social. Essa regra está atingindo pessoas de aposentadoria especial que trabalham em situações que fazem mal à saúde. Salubres e tal. Insalubres. Então não vai deixar de atingir os professores também. É óbvio que você tem que levar em consideração determinadas categorias. Esses dias um amigo meu que é policial falou assim: eles querem que eu trabalhe com 65 anos, um revólver na mão, na rua, correndo atrás de bandido? Eu acho que não é bem assim, né? A gente vai ter que adaptar a cada categoria, né? Ô, doutora, é verdade? Isso aí não sei se é mito ou é verdade, né? Que o parlamentar, por exemplo, o senador tem um mandato aí de 8 anos, tá certo? Que após 2 mandatos ele tem aposentadoria integral. Vou colocar assim, isso era verdade, né? Antigamente isso era permitido, em vários casos. Eu lembro que tem um colega que dá aula comigo que ele até recebeu aposentadoria depois de 3 ou 4 mandatos, uma coisa assim, como vereador, e daí cassaram isso. Porque a partir das últimas alterações que tiveram, isso não pode mais, tá? O que acontece, e isso precisa ser ressaltado, é que existem as questões de junção de valores, que vem de uma aposentadoria de um cargo, aposentadoria de outro, e tem gente recebendo, você pega aqueles caciques antigos da política que recebem valores altíssimos por conta disso, entendeu? Mas hoje em dia, e a partir principalmente agora da reforma... Vai mexer com eles? Vai mexer diretamente com eles. A partir da reforma, é óbvio que nós temos... O Temer tem 35 mil de aposentadoria, vai mexer com ele? Não porque tem direito adquirido. Isso é uma questão interessante, até que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. O pessoal fala assim: mas eu não tenho direito adquirido. Não, ninguém tem direito adquirido até o momento em que a pessoa tem as condições de exercer o direito. Então vamos colocar a seguinte situação: se eu tenho 65 anos e tenho 20 anos de contribuição, hoje eu posso me aposentar por idade. Se eu não aposentar, não tem problema, eu tenho direito adquirido a me aposentar por idade. Por exemplo, eu não sou aposentado. Eu tenho 62 anos e tenho 38 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? Pode, porque você tem 38 anos de contribuição, você já tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição. De contribuição, não pela idade. Então, se mudar as regras, você não é atingido. Você não é atingido. Tá, isso é um posicionamento do STF. Tá? São posicionamentos do STF. Agora, se você, vamos colocar a seguinte situação: você tem 62 e tivesse 34, você poderia ser atingido. Entendi. Porque hoje eu não atendo todos os requisitos. Exatamente. Muito bem. Gente, estou entrevistando aqui o doutor Tiago, fala muito bem, né? Também, palestrantes tem que falar bem, né? Já pensou se assistir uma palestra, o cara não saber falar, não tem coisa pior, né, doutor? Aliás, é o seguinte, hein? Falar é uma arte, ouvir são duas. Se você tiver numa palestra e o cara não for convincente, é muito complicado. Doutor, tem algumas perguntas que estão chegando aqui, mas eu queria falar aqui sobre o servidor público, sobre os parlamentares. É muito complexo o negócio aqui. Eu só quero saber o seguinte: para saciar o meu desejo de ver todo mundo igual nesse país, parlamentar não vai gozar de privilégio por ser parlamentar, ele vai ter mesmo que contribuir. Acabou a mordomia, digamos assim.
Mais ou menos. Em tese, todos estão iguais perante o sistema previdenciário público. O que acontece é que o RPPS, que a gente chama de regime próprio da Previdência Social, ele varia conforme o cargo, não conforme o cargo, mas a União tem um tipo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, os municípios, cada um tem uma regra, os estados, e isso precisa, em tese, entrar numa isonomia futura, Sim. que é o que está tendenciosamente a lei a fazer aí, né? Então eu duvido que a sua vontade seja satisfeita. Totalmente. Mas digo que perante o regime comum, como nós, que eles vão entrar também no sistema do RGPS, em tese é para ser mantido igual. Muito bem. Bom, vamos lá. Falar de servidor público, tem uma pergunta sobre servidor público aqui. Hoje, há um regime próprio e separado da Previdência dos trabalhadores privados. Parte das aposentadorias vem da contribuição dos próprios servidores, tá certo? Outra parte do governo. Proposta original do governo: fim das diferenças entre o regime geral e o regime público. Idade mínima 65 anos e 25 anos de contribuição. Como ficou depois de lido o relatório ontem e aprovado pela comissão? Idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, assim como propõe o regime geral, e os 25 anos de contribuição. Quer dizer, basicamente ficou igual. Quer dizer, não igual mesmo, porque 62 com 25 para nós também. Se você pegar historicamente, a lei Eloy Chaves, que é a data, que é o aniversário, o nascimento da Previdência no Brasil. Ela foi separando, foi criando institutos de previdência, as CAPs, depois virou IAPs. Onde eu quero chegar? Historicamente, sempre teve uma separação regionalizada das previdências, que foram se juntando até formar o tal do INPS, lembra? Que os pais, tem pai, tem avô, que fala assim, eu vou lá no INPS, que não existe mais, né? O INPS virou INSS, que se fundiu. Hoje eu acho que talvez o único órgão remanescente daquela época é o tal do DataPrev, que existe até hoje, que é quem se encarregado dos dados. Mas o INSS, ele é um órgão que serve aí o RGPS. E, na verdade, nós temos o Brasil separado hoje, depois de todas essas junções, ficaram dois regimes, RPPS e RGPS. Isso está tendencioso a tornar um só. Tanto é que o RPPS tinha um limite do teto do Supremo Tribunal Federal, 30 e poucos mil reais. E o RGPS, 5.500 hoje, né? A partir já das alterações que a Dilma fez no governo dela, quem entrar hoje na carreira pública já tem um regime limitado ao teto do RGPS. Tá. Bom, aqui deixa eu fazer uma pergunta aqui do Valmir Rodrigues. Ele, olha, boa tarde. Ele é de Salvador, da Bahia. Tenho 63 anos, já contribuí 14 com a Previdência. Vou ser incluído na reforma da Previdência, Valmir? Ele vai, né? Provavelmente. Porque ele talvez pegue uma regra de transição bem curta, né? No caso dele, vamos colocar, se ele tem 62 e tem 63 e contribuiu 14 14, né? Falta um ano, né? Ele vai pegar 30% aí de 12 meses, mais 4 meses de trabalho. Doutor, como ficará a aposentadoria da mulher funcionária pública em relação à paridade, tendo entrado no serviço público antes de 2003? Então, até a última reforma, né, existia uma diferenciação, né, sobre quem entrou antes de 2003 que não seria atingido pela Previdência Social, pelas alterações previdenciárias. Tá? Até pelo onde que eu saiba, ainda existe essa situação. Quem entrou antes de 2003 não é atingido, quem entrou de 2003 2008 é uma regra, quem entrou de 2008 é outra regra, ou 2009. O Walter de Vinhedo, obrigado, Walter. Alberto, doutor Tiago, tudo bem e tal? Afinal, essa reforma da Previdência vem para melhorar ou para acabar com a Previdência? Pois fazer as pessoas trabalharem mais em pleno desemprego com o número de tecnologias que substituem mão de obra não é uma contradição? Uma questão política, né? Aliás, a internet é o que desempregou de gente, hein? Não é só a internet, não. Muita coisa, né? Muita coisa, mas a reforma da Previdência é necessária, sim. É necessária. Deixa eu ver aqui mais uma. Talvez não nos termos que foram propostos, mas é necessária. Aqui Sorocaba, o João de Sorocaba. Obrigado, João. Boa tarde, gostaria que o advogado falasse sobre a Previdência, porque temos
que pagar o preço, sendo que os maiores aposentadorias estão com os que têm uma condição financeira muito boa. Porque o povo tem que pagar por isso, sendo que durante toda a nossa vida pagamos pela nossa aposentadoria e não recebemos nada de graça do governo. Aliás, boa pergunta, João, porque há uma certa confusão em relação ao que se paga ou que se recebe. Porque a gente não paga só para a nossa previdência, já está pagando para muita coisa, né? Sim, sim. Na década de 40, lá na Inglaterra, no nosso sistema baseado mais ou menos nisso, existia um relatório, o relatório Beveridge, que tratava sobre a antiga sistema previdenciário vindo de Bismarck, que era aquele sistema do seguro social. Sim. Que é quem trabalha tem que contribuir. E contribui para questões previdenciárias. Acontece que na Segunda Guerra, um monte de gente ferida, um monte de gente fora do mercado. E o que aconteceu? Eles aumentaram, eles ampliaram o sistema previdenciário para alcançar a saúde e a assistência. E esse sistema é o sistema que nós adotamos hoje e que é o que está na nossa Constituição Federal. Então, se você pegar hoje os artigos 194, 195 da Constituição, eles vão ditar o seguinte: a Seguridade Social é formada por um conjunto integrado de ações que visam saúde, previdência e assistência. Então, quando eu lá, Thiago, contribuo com um dinheirinho no meu Olerite, lá na faculdade que eu sou empregado, quando o meu empregador contribui também sobre a folha de pagamento, quando eu pago COFINS no faturamento e assim por diante, eu estou pagando para um caixa e esse caixa ele vai financiar saúde, assistência, previdência. Então, quando se diz na internet, que a gente lê muito isso, mas o que eu pago supera o que o governo vai me dar de volta, né? Isso é uma mentira. Por quê? Porque o que você paga, você não paga para você. Você paga para um conjunto integrado. Doutor, uma curiosidade, né, de muita gente que não está vivendo o problema em si. A morte de um dos cônjuges aposentado, por exemplo, não sei se o homem morre, a esposa recebe o que ele estava recebendo? Sim, o que acontece hoje é que nós temos a pensão, né? Antigamente, antes da última reforma previdenciária, a pensão, eu casado com a minha esposa, se eu morresse, ela receberia eternamente a minha pensão. Com a última reforma acontecida ainda no governo Dilma, essa pensão ela passou a ser provisória, né? Então, ela depende da quantidade da sua idade, do quanto tempo você está casado com a sua esposa, e daí você vai receber ela temporariamente. O que, no final das contas, me parece ser justo, porque você não pode depender o resto da vida só daquilo que você tem capacidade de trabalhar. Tá. E vale também se a mulher morrer, o homem recebe também? Sim, com certeza. Com Tanto certeza. Homem quanto Tanto mulher. homem quanto a mulher. E isso é uma coisa automática ou precisa ser requerido? Não, precisa ser requerido, não é automático, não. É o que a gente chama de dependente, né? Os dependentes não é só a minha esposa, como minha filha também, por exemplo. E todos os meus dependentes recebem. Muito bem. Doutor, mais uma pergunta só que já encerramos aqui o programa, está no finalzinho. Constitui crime muito grave, imagino, alguém que recebe, por exemplo, benefício de um pai, de uma mãe, e essa pessoa morre e o benefício continua sendo depositado por um tempo até ou você. Como é que você tem que fazer? Você tem que comunicar que morreu? Tem como que comunicar é que é? Hoje em dia está mais fácil, hoje está automático, né? Porque hoje em dia, quando você morre, praticamente todo mundo está sabendo já. Mas se você continuar recebendo, você deve comunicar ao INSS, sim. Sim, mas aí, por exemplo, morreu o beneficiário. Aí, quanto tempo você tem para comunicar? Porque se você demorar 6, 7 meses, você fica recebendo 6, 7 meses. O problema não é comunicar, o problema é receber sem comunicar. Ah, tá. E é crime? Daí é crime. E aí tem que devolver o dinheiro. Está se apropriando de algo que não é seu, né? É uma apropriação indébita. Exato. Muito bom. Doutor, acabou o tempo. Muito obrigado. Foi sensacional e espero que a gente possa mais vezes conversar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Ok. Tá aí. Conversei com o doutor Tiago Schoff, advogado trabalhista aqui no nosso Visão Geral de hoje, sobre algumas reformas aí da Previdência, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte. Vambora, doutor? Bora.